24 de abril de 2019, o programa Memória e História Oral, em parceria com a Universidade São Judas Campus Unimonte, entrevista a Tenente Maria Luísa de Oliveira. Tenente Maria Luísa, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tenente, vamos começar pelos seus dados pessoais. A data que você nasceu, seu local de nascimento? Foi 2 de setembro de 45, e é São Paulo. Nasceu em São Paulo. São Paulo. O nome dos seus pais? Genésio de Oliveira e Geraldina Joaquim de Oliveira. Que bairro que você nasceu? Eu nasci no Campos Elíseos. Campos Elíseos. E ficou em São Paulo até quando? Fiquei em São Paulo até 78. Aí eu mudei para Santos. Como é que foi esse percurso da infância até 78? Você tem memórias da infância lá no bairro? Tenho sim, entendeu? Eu morava num lugar que agora a 2 quadras tem uma estação do metrô. Naquela época era chão batido, entendeu? A gente brincava lá, nós brincávamos muito lá. E essa é a parte da infância, né? Estudei no colégio lá em Tucuruvi, né, que eu morava lá. E aí eu fui fazer a faculdade na PUC, né, na PUC São Paulo. Qual curso? Letras, fiz letras lá. Aí entrei na Polícia Militar para ficar 2 anos, né? Mas eu gostei e acabei... Fez um concurso e aí... Fiz um concurso, passei. Certo. Aí eu fiz magistério também, né? E passei, porque a minha intenção era entrar na polícia por 2 anos e fazer para o magistério e passar para o magistério, porque eu tinha feito letras. Mas eu mudei de ideia, entendeu? Então aí, porque eu fui procurar uma comandante e ela falou para mim, olha, fui para ver se eu ficava qual dos dois, porque o que eu fazia que eu estava dividida. Aí ela falou, olha, não vou te dar opinião, mas eu vou te falar. Se você for policial, você pode dar aula. Se você for dar aula, você não pode ser policial. Aí você decide. Aí eu fiquei, né, e fui dar aula também. Então eu dei aula que ano até... foi isso? Que eu entrei em 1970, 8 de abril de 70. Na corporação? Na corporação. Você fez o Barro Branco? Fiz o Barro Branco em 86. Ah, tá. Porque naquela época não era assim como hoje, fácil, né? Naquela época a mulher não tinha academia, a mulher não ia para academia e tal, entendeu? Era meio complicado. E quando ia era um ano só, não era como agora. Agora não, agora é bem sistematizado. E aí em 70, e aí você foi fazer o quê especificamente lá na corporação? Então, naquele tempo nós entrávamos como 3º sargento porque era obrigatório o ensino médio, né? Que naquela época não era médio, era clássico, científico ou normal. E já entrava 3º sargento, não tinha soldado. Então eu entrei como 3º sargento. E fazia o quê? Já foi para a rua, trabalhar na rua? Já trabalhava na rua, trabalhava em posto, trabalhei muito tempo no aeroporto, né? Porque na época eu falava inglês, né? Então eu ia para lá. Então aquele tempo era bem organizado, né? Tinha um batalhão que era masculino, mas era só de intérprete, chamava de intérprete, era o 29º. E a gente andava com a bandeirinha, assim, tudo. Era bem, assim, depois de lá... Mas trabalhei na Estação da Luz, na rodoviária. A polícia era muito assim, né? A gente trabalhava com as melhores coisas e com as piores também. Eram plantões? Eram plantões. E na época era muito complicado, porque a gente fazia também umas jornadas assim, porque era uma época de terrorismo, né? Então a gente tinha muito medo quando ia, né? Porque era muito... Eles só mostram o lado bom, né, deles, que eles sofreram e tal, né? Mas o que eles fizeram eles não mostram. Então a gente tinha isso também, a gente ia para longe, assim, às vezes... A senhora chegou a participar de alguma coisa assim? Não, era policiamento, né? A gente ia para fazer revista nos carros, tudo. Certo. Era assim, bem ostensivo, né? Não era nada de investigatório. Eu não participei dessa parte de investigação. Certo. Né? Então eu participei só dessa parte de policiamento mesmo, ostensivo. A gente ia para a estrada, parava os carros e nós fazíamos a revista nas mulheres e os homens faziam nos homens, né? Então era bem assim.
Mas era perigoso, né? Porque a gente era de madrugada que a gente trabalhava, a gente parava os carros, né? A gente não sabia o que vinha de lá de dentro, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Não encontrei nenhum, graças a Deus, nem quero encontrar. E como é que a senhora veio para Santos? Então, eu não queria mais ficar em São Paulo por questões pessoais, né? Não queria mais ficar em São Paulo. Então eu tinha que procurar um lugar para eu mudar. E eu fiquei pensando, né, qual cidade que eu iria, né? Aí eu, como sempre, depois de São Paulo, a minha cidade era Santos, e eu vinha sempre para Santos quando criança, né, passar férias, que a minha tia tinha apartamento aqui. E quando eu vim, inclusive, eu não queria ir embora mais. Então eu fazia uma choradeira, né? Aí teve uma época que meu pai não deixava mais eu vir. Ele falava, não vai mais, porque na hora de vir embora dá trabalho, então não vai. Aí eu falava para ele, mas quando eu crescer eu venho morar aqui, entendeu? Quando eu crescer eu vou morar lá. Mas isso passou, né? Eu cresci, fiz faculdade, e nunca mais passou pela minha cabeça. Até que em 78, por questões pessoais, eu resolvi ter que sair de São Paulo. Falei, para onde que eu vou? Para Santos, é o lugar que eu mais gosto. Aí eu vim para cá. Foi em 4 de junho de 78. E aí a senhora foi lá para o 6º BPMI? Aí eu fui para o 6º BPMI, mas ele tinha um destacamento que era destacado, né? Ficava ali na Conselheiro Neves, ao lado dos estivadores. E ali nós ficamos até eu ir para São Paulo fazer academia, né? Eu fui para São Paulo, fiz academia. Quando eu voltei, eu fui para a guarda. E a academia era uma coisa obrigatória? Ou... Não, fazia concurso para entrar. É o Barro Branco. É o Barro Branco, Ficava interno lá? Era interno? Não, naquela época não era interno, porque naquela época não era assim como hoje. Hoje é bem sistematizado. A mesma coisa que funciona para o homem, funciona para a mulher. A mesma... Carga horária? Tudo igual. Aquele tempo não era assim. Vocês iam de manhã, passavam por cursos? Ficava o dia todo. Eu fiquei em São Paulo, porque eu morava aqui, né? Então não dava para estar indo e vindo, porque ainda tirava serviço, né? Tirava estágio. Então não dava para viajar, né? Então eu ficava em São Paulo. Quanto tempo foi? Foi um ano. Um ano. Aquele tempo era um ano, né? Agora não, agora são os 4 ou 5. 4 ou 5. É o que é academia, acho que são 5. Ah, entendi. Se não me engano, são 5. E aqui em Santos também era a mesma coisa, era o trabalho de ostensivo na rua? Também, na rua. Eu trabalhei na rua, aqui em Santos, mas não tanto, porque eu era subcomandante na época, então eu ficava mais no cargo ADM, né, no administrativo. Aí de vez em quando tinha umas escalas extras assim, aí eu ia para a rua, né? Ia para a rua e tal. Por exemplo, policiamento em show, em campo de futebol, assim, carnaval, de vez em quando, carnaval, de vez em quando aparecia, né? Feminino, né? Aí desfilava, né? Desfilava 7 de setembro e tal. Porque aí éramos nós, porque enquanto não tinha destacamento aqui, porque o destacamento aqui foi fundado em 81. Por sinal, pelo pai do prefeito. Foi ele que deu maior força, entendeu? Paulo Barbosa. Feminino. Feminino. Foi na época da gestão do Paulo Barbosa. E ele a prefeitura pagava aluguel, né? A prefeitura reformou. Foi a prefeitura que fez tudo para o destacamento vir para cá, né? Porque desde que eu entrei na PM falavam que vinha destacamento para Santos, nunca veio e também eu nem me interessava, né? Porque eu não pretendia vir, né? Nunca passou. E aí abriu primeiro Campinas, depois São José dos Campos, aí a gente deu umas mexidas aí, né? E acabou... E tinha muitas mulheres na PM? Olha, nós entramos com o destacamento de Santos, nós éramos em 20. Poucas, né? Poucas. Nós chegamos aqui com esse número. Depois, com o passar do tempo, teve escola, tudo. Em 87 teve uma escola aqui, que formou, parece-me que 160. E hoje em dia tem quantas? Hoje em dia não dá para eu precisar, assim, ao certo, entendeu? Mas acho que tem
Ah, deve ter, porque essas 160 que formaram, elas foram para a Baixada toda, né? Não foi só para Santos. Em Santos acho que ficou a maior parte, que deve ser até hoje, assim, deve, não sei, não tenho assim, porque eu aposentei faz tempo, né? Sim. Então eu não tenho assim uma precisão. Ah, certo. Sim, Né? são muito mais que 20, né? Com certeza. Ah, muito mais, não, aí também não, muito mais que 20. E aí nós fizemos trânsito aqui muito tempo, né? Trânsito, E aí policiamento motorizado. Era assim, né? Era tudo, né? Trabalhava tudo. Aí armou, né? Aqui armou a gente, né? Nós começamos a usar arma. E porque as mulheres não não, andavam armadas? não andava. PM, Nessa época não andava armada. Sim. Não andava. Nem em São Paulo, nem em lugar nenhum não andava armada. Quando nós viemos para cá, acho que Santos foi o primeiro lugar que armou a mulher. Aí armaram a gente com um revólver. Olha, era Colt 32, olha, hoje em dia isso aí nem criança quer. Não existe mais. Não existe mais. E aí a gente foi trabalhar armada, e era uma questão de segurança, né? Apesar que naquele tempo o pessoal respeitava a polícia, tudo, né? Era uma outra realidade. E a gente nós fomos trabalhar armada, entendeu? Aqui em Santos foi o primeiro lugar. Trânsito também, aqui em Santos foi, depois de São Paulo, foi o primeiro lugar que teve, entendeu? Assim, então, o Santos tem uma história para contar em relação ao policiamento feminino. Aí a senhora voltou de Barro Branco? Aí eu vim para o Barro Branco, estava fazendo uma escola no sexto, né? Então, eu fui comandar um pelotão lá. Aí eu comandei o pelotão feminino, né? Porque eram 4 pelotões. E eu comandei o segundo. E depois eu fui comandar o destacamento. Porque até então, o tempo que eu fiquei aqui, eu era subcomandante. Mas aí eu fui comandar o destacamento. Depois, logo em seguida, eu fui para a guarda. E como é que foi a sua ida para a guarda? Como é que foi o convite? Partiu de quem? Como foi? Olha, o convite partiu do prefeito, do Davi. Sim. Né? Você já conhecia o prefeito? Não conhecia o prefeito, conhecia assim, foi assim. Tinha um trabalho com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tinha um coronel, Luiz Lucas, acho, José Lucas. E ele pegou e falou para eu ir acompanhar esse projeto do ECA, né? Aí eu fui representar a Polícia Militar. Aí eu fui lá, eu ia, né? E a sargento que trabalhava comigo também ia, quando eu não podia ir. E aí a gente foi fazendo um trabalho assim, então, e aí eu conheci o Davi, aí eu conheci. Aí foi passando, ele convidou para eu sair candidata a vereadora, né? E eu peguei, né? Bom, ele pegou, aí eu fui, né? E como teve, acho que um número razoável de votos, não deu para eleger por questões, né? E aí ele pegou, aí veio o convite para eu ir comandar a guarda, e eu fui. Né? Gostei muito porque eu fiz muitos amigos lá. Foi muito gratificante o tempo que eu passei lá, que até hoje... Como era a guarda naquela época? Eles não tinham assim um plano de carreira, né? Então a gente começou a trabalhar esse plano de carreira, porque até então os comandantes que passaram cuidaram da guarda em outro aspecto, né? E eu peguei mais a questão da legislação e a guarda fazia o policiamento em próprios, né? Municipais. Patrimônio, só o patrimônio. E aí também, né, eu dei uma aceleradinha assim para fazer o policiamento ostensivo em apoio. Primeiro eu conversei com o comandante lá do sexto, né, se era viável, né, se era viável a guarda participar. Aí ele falou que era, quanto mais viesse de ajuda, melhor, né? Então aí nós começamos. A guarda também trabalhou no trânsito, né? Travessia de escolares. E começou na sua época a história de armar a guarda municipal, foi, né? Não deu foi. certo e aí também passou. Foi, porque na época eu via, entendeu? Eu estudei bastante sobre a questão das guardas municipais no mundo, né?
eu errei porque eu parti de primeiro mundo, né? Então é meio complicado pular do E até terceiro porque para o segundo. No Brasil não existia nenhuma legislação, a nossa era a primeira guarda. Era a primeira, né? Assim, a gente... Então eu via que a guarda municipal, por exemplo, do Canadá, né? Era uma guarda que era polícia municipal, né? E eu acho que isso era viável, entendeu? Eu achava na época. E eu falei isso, né? Falei em público por uma questão de inexperiência, eu falei sem consultar o prefeito, né? Sim. Mas aí tudo bem, expliquei para ele a situação, né? Mas a PM, eu me lembro que na época a PM não gostou muito dessa ideia, né? A PM deu uma reclamada. Na PM não foi mais a mídia, né? Que achou, muitos setores da cidade, do próprio PT, acharam que, né, era um absurdo, armar a guarda e tal. Eu acho que eu estava um pouco na frente, né? Modéstia à parte, entendeu? Mas eu anexo ela para mim, porque hoje em dia tudo é armado, né? Entendeu? Então, eu acho que eu estava vendo um pouco, até por uma questão de ter estudado, né, a realidade das outras guardas, né, que tinham. Aí... Até quando teve o futuro, né, que a violência ia... Então, mais ou menos, né, eu achava que era porque tudo que eu fazia, eu consultava a PM, entendeu? Eu ia lá e consultava o comandante. Até quando eu saí candidata pelo PT, eu fui lá, né, porque era o PT e a gente nunca, né, assim, tinha umas certas restrições. Sim. Então, até isso eu fui lá consultar, entendeu? E aí deram o aval, né, então eu peguei e saí. Mas, então eu fiz tudo assim, de acordo com a PM, até porque a minha corporação era a Polícia Militar, a guarda era o estar, né? Eu estava guarda, mas eu era policial militar. E isso eu nunca perdi de vista, porque se tem uma coisa que eu gosto, assim, que eu sinto, assim, amor mesmo, a PM, entendeu? Eu gosto até hoje. Sabe, defendo, entendeu? Quando tem alguma questão, assim, que atinge, né? Eu me ponho, assim, para defender mesmo, porque eu acho que eu vivi a realidade e acho que a PM é muito injustiçada. Né? Eu acho que ela é muito injustiçada. Quer dizer, é uma ideia minha, não estou dizendo que seja, né? Sim, sim. Mas é uma ideia minha, eu acho que ela é muito injustiçada porque, assim, eu trabalhei no Copom em São Paulo, né? Muito tempo. Trabalhei 5 anos lá. E, assim, o cachorro latiu, era polícia militar. O cano de água estourou, era polícia militar. O fio caiu, era polícia militar. Além, né? A criança engasgou, era polícia militar. Teve isso, a grávida ficou em trabalho de parto, a polícia militar. Então, marido bate na mulher, é a polícia militar, entendeu? Então a gente tem assim, né, muito presente que a polícia militar pode ter seus erros, porque nada é perfeito, né? Falar não é perfeito, não é. Tem gente que é errada? Tem, entendeu? Tem. Deve ter... Porque tudo é assim, né, na vida, né? Toda profissão, inclusive. Toda corporação. Né? Toda profissão. Tem médico bom, tem médico ruim, tem advogado bom, advogado ruim. Eu não posso falar que todos os advogados são... Não. Todos os engenheiros, não. Então, nada é unânime, né? O Nelson Rodrigues já falava que a unanimidade é burra. Né? Então, não tem. Mas que a polícia militar, ela é alguma coisa muito positiva, eu acho, na nossa sociedade, eu acho. Sabe? E o seu relacionamento com os guardas foi tranquilo? Foi, graças a Deus foi. A ponto de eles fazerem uma manifestação na Praça Mauá e pararem a guarda, e eu não sabia, entendeu? Se eu soubesse, hoje eu falaria, porque não tem mais nada, né? Não tem mais nada a perder, não estou na ativa, né? Faz tempo, eu falaria. Eu falaria, não, eu armei aquele movimento. Mas eles fizeram um movimento que contra o prefeito? Não era nem contra nem a favor, eles não queriam que eu saísse. E vazou que eu ia sair, entendeu? Que queriam pedir minha exoneração, porque teve algumas questões internas lá que eu não me adaptei. Sim. E hoje está aí provado que eu tinha razão, entendeu? Não quis participar, não participei mesmo.
E até quando eu saí, muita gente, não, está com dor de cotovelo. Eu falei, não, o futuro vai mostrar. E mostrou. Então, aliás, está mostrando. E aí, vazou isso. Eu não sei o porquê que vazou, né? Vazou. Nem eu sabia que eu ia. E a Maria Ângela Duarte, ela já sabia. E ela tentou me encontrar para falar, para esclarecer como é que estava, como é que não estava. Na época ela era vereadora ou já era vereadora. Aí não encontrou, entendeu? Eu fiquei lá, entendeu? Eu fui à cidade, passei na prefeitura, estava tudo normal, fui embora. E aí eles tinham feito uma manifestação. Quando eu saí, eu vi a praça mal tomada de guarda. Eu falei assim, mas o que é isso, entendeu? Me levei até um susto, né? Falei, poxa. Aí a inspetora veio falar para mim que os guardas tinham feito uma manifestação para eu não sair, porque iam pedir exoneração. Eu peguei e falei, tudo bem, para mim tudo bem, eu volto para a PM, né? Então foi isso que aconteceu, eles fizeram uma manifestação. Então a minha relação com eles era muito boa, sabe? Era muito boa. E eu acho que foi um momento muito bom na minha vida. Hoje, não por conta dos guardas, né? Não por eles, mas hoje talvez eu não fosse, talvez eu não aceitasse o convite. Sim. Hoje, com a experiência, com uma série de coisas que a gente vai vivendo, né? Hoje talvez eu não aceitasse, mas não por conta do efetivo da guarda, mas por questões que a guarda ela tinha, não sei agora como está, entendeu? Mas na época ela tinha muita política envolvida, entendeu? Então eu não fui para lá para isso, eu fui para lá para trabalhar. Sim. E não casava muito bem. Porque são várias turmas, eles se unem interesses próprios e eles ficam... Sabe, todo mundo queria dar palpite, sabe? Então, aí não dava, né? Então não dava, assim, para a minha cabeça, né? Não que eu acho que era certo ou errado, né? Cada um, quer dizer, um vereador, ele tem a realidade dele. Eu, policial, tenho a minha realidade, né? Então, eu não digo que é errada dele, nem que é certa a minha, e vice-versa. Mas eu acho que, para a maneira que eu tinha de trabalhar, eu não queria envolvimento, né, com a política. Eu saí candidata a vereador, nem sei porquê, nem sei porquê. Hoje também é outra coisa que eu não faria, de jeito nenhum, entendeu? Porque não faz a minha cabeça. Tanto que depois que eu saí da guarda, muita gente me procurava, entendeu? Vereadores mesmo, né, para trabalhar com eles e tal. E eu falei, não quero me envolver mais com política, não quero saber, entendeu? Foi uma escorregada e acabou. Nunca mais. Quanto tempo foi? Você ficou quanto tempo na guarda? Fiquei 2 anos e pouco. 2 anos. Mas, no geral, assim, foi gratificante, né? A única coisa... Você voltou para a PM? Voltei para a PM, voltei para a PM. E voltei para comandar o destacamento. Sim. Aí comandei o destacamento, fiquei no 6º Batalhão como Relações Públicas. Ah, certo. Fui Relações Públicas do 6º Batalhão. Até teve uma época que eu dei uma acumulada, né, assim, com outro batalhão, que é meio difícil, mas tinha solenidade, a gente que montava toda a solenidade em si. E aí eu fiquei de P1, né, que cuida do pessoal, né, no 6º, e P5, e comandante do destacamento, e comandava o destacamento, e eu fiquei lá até aposentar, entendeu? Aí foi aprovada a lei, né, que a gente poderia sair com 25 anos, aí meu pai tinha falecido, eu estava meio perdida assim, aí eu peguei e falei, não, a melhor coisa é eu aposentar, aproveitar os 25 anos. E a maioria que tinha direito aos 25 anos aproveitou, né? E aí eu fui para a reserva, aí eu fui dar aula, fiquei dando aula até 2002. Aonde? Do Ateneu Santista. Sim. Eu já tinha dado aula no Executivo, que é do mesmo dono, né? Já tinha dado aula no Executivo, no Camões. Aí depois eu fui dar aula
No Ateneu Santista, é. E dei aula também na Praia Grande, no Jacó. Ah, sim. E aí depois eu parei de dar aula também e falei, não, agora eu vou passear um pouco. Certo. Curtir um pouquinho. Aproveitar. Né? Aproveitar um pouco a vida, né? Porque a gente não sabe até quando, né? Então tem que aproveitar, entendeu? E agora eu estou nessa também, entendeu? Aproveitando assim, né? Quando dá, né? Quando sobra tempo, a gente vai viajar por aí, dar uma volta. Então. Tenente Maria Luísa, a Fundação Arquivo e Memória de Santos e a São Judas Campos Unimonte agradece o seu depoimento. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço a vocês por essa oportunidade, né? Não só para mim, mas também para meus colegas que vieram. Acho muito importante isso, porque faz jus ao nome, né? Arquivo e Memória, né? Então acho que a gente faz um pouco parte dessa memória de Santos. E eu fico muito orgulhosa porque é uma cidade que eu amo, né? Eu gosto muito de Santos, entende? Então, eu nasci em São Paulo, mas adotei Santos. Então eu digo que o meu coração é dividido, né? Tem uma parte e para Santos e outra parte para São Paulo, né? Que a gente também é um lugar que nasce, a gente não pode dizer que esquece. Mas eu agradeço muito a oportunidade, eu acho que é uma oportunidade assim ímpar, eu gostei. E muito obrigada por vocês haverem lembrado.